Voltamos, estamos aqui para o terceiro vídeo da aula do dia 20 de fevereiro de 2021, a aula que é do livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e nós estamos estudando o item 10, os espíritos durante o combate. Vamos então para a questão 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade se lhe impõe. Então veja, nas mortes violentas, nos desencarnes violentos, normalmente o espírito demora um pouquinho para entender o que está acontecendo, né? A hora que ele toma pé da situação, que ele vai entendendo a nova situação dele. Mas num primeiro momento ele continua participando das ações como se estivesse ainda encarnado. Questão 547. Os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? A resposta: nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar o seu inimigo e mesmo o perseguir. Mas, quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores, de acordo com o seu caráter. Então, dependendo do espírito, essa animosidade vai passando, ele vai entendendo que não tem mais porquê. Dependendo da natureza dele, isso aí pode se prolongar ainda por um tempo. Questão 547A. Houve ainda o fragor da batalha? Sim, perfeitamente. Então, tanto que ele continua agindo, tanto que ele continua fazendo as coisas como se ele estivesse na batalha, de tão concreto que aquilo lhe parece, né? 548. O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Olha a resposta. Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar consciência é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada no espírito, somente ele chama a atenção, e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então veja, aquela coisa que a gente vê em filme, né? A pessoa desencarna e já o espírito aparece do lado do corpo. Isso aí não é tão comum assim, há muito poucas mortes dessa maneira. A maioria o espírito tem que perceber, tem que entender a situação. E nesses lugares em que as mortes são mais violentas, como a gente comentou, isso demora um pouquinho para acontecer. E a hora que o espírito toma consciência, então, é que esse desenlace, você percebe esse espírito e esse corpo separados. Bom, vamos então para o nosso último item, que é o item dos pactos. É um item que eu achei muito interessante, né? Questão 549. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Então a gente vê lá teve novela já sobre isso, né? A gente vê as crendices e tal. E aí ele coloca: não. Olha só já, né? Objetivo: não. Não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal.
e para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Mas disso não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma má ação, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então vamos lá. Não é uma questão de fazer um pacto, de falar, ó, você me ajuda, eu te ajudo, a gente, né? Se você fizer isso, você ganha aquilo e tal. Não. Diz um ditado que diz tatu cheira tatu, né? Então, os maus espíritos, eles vão se afinar com aquelas pessoas que querem fazer más ações. Então, se eu estou me programando para fazer uma má ação, quem é que eu vou chamar e vou atrair para mim? Os maus espíritos. E aí eu tenho uma conjunção de ideias e isso faz com que eu me afine e me entrelace, entre aspas, tá? Com esses espíritos, porque eles me ajudam e eu os ajudo, né? Eles me inspiram em coisas ruinzinhas e eu executo aquelas ações. Eles me dão ideias e eu as executo, né? Então o pacto é esse, um dá ideia e o outro faz, né? Mas ele diz uma coisa muito importante aqui, não é porque alguém desejou o mal, né, para uma outra pessoa, que a outra pessoa necessariamente vai receber toda aquela carga negativa. Não, ela pode se defender com tranquilidade, sim, a partir das suas boas ações, dos seus bons pensamentos, ela não faz nenhum tipo de ligação com essa vibração mais inferior, pronto, ela já está protegida, né? Então vamos lá. Questão 550. Qual o sentido das fantásticas lendas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Tá vendo? Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer nesse mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra não terá no mundo dos espíritos até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então, veja, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, vamos pensar nisso, né? Essa coisa de eu fazer um pacto com o Satanás para conseguir coisas e tal, o que ela quer dizer? Ela vai nos trazer aquela pessoa que tenta de todas as formas, de uma forma ou de outra, se rebelar contra a providência, tentar de todas as formas sair, escapar, né, das suas tarefas reencarnatórias. E para ela isso vai ser de grande prejuízo, né? Ela vai só atrasar a sua caminhada, vai ter que retomar aquelas provas, vai ter que recomeçar, e muitas vezes numa maneira mais penosa, mais difícil do que se ela tivesse cumprido da primeira vez. Porém, isso não é uma condenação eterna.
a gente continua nisso enquanto quisermos, mas podemos romper esse ciclo a qualquer momento, nos associando aos bons espíritos, nos apegando a eles com firmeza, mudando as nossas formas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e, por consequência, mudando as nossas ações. Por hoje é só. Até sábado que vem. Tchau, gente. Até mais. Fica com Deus.